Neemias capítulo 1, nós estamos lendo alguns textos, né? E nós estamos na oração de Neemias, amém? Nós estamos no versículo 6, vamos ler o versículo 6. Quem achou, diga amém. Diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Até aí, queridos, em nome de Jesus. Deus seja louvado por você estar aqui nessa manhã, né? Que Deus te abençoe, né? Em nome de Jesus. E assim nós vamos indo ministrar essa palavra ao teu coração nessa manhã. Nós já estamos falando sobre Neemias há algumas semanas. Então, só recapitulando, nós vimos que Neemias, ele sentiu a dor dos seus irmãos quando ele recebeu a notícia de como Jerusalém estava. Depois nós vimos que ele não entrou em desespero, ele chorou, ele se lamentou por um tempo, orou, jejuou, e depois ele levantou a sua cabeça e partiu para a ação. Neemias também, ele entende o seu chamado, o seu propósito. Ele sabe o porquê que ele está ali, ele sabe porque ele é o copeiro do rei, e ele sabe que ele tem um propósito. Então é importante nós entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas. Pessoas sem propósito, elas não chegam a lugar nenhum, né? Eu falei aqui nesse tópico de uma pesquisa feita no Hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos, de que uma pesquisa científica, uma pesquisa que não é bíblica, né? Mas feita lá pelos cientistas, pelos médicos, comprovando cientificamente de que as pessoas que têm um propósito na sua vida, elas vivem muito mais do que as outras. Interessante isso. Então nós precisamos entender, descobrir o nosso propósito. E aí, semana passada, nós entramos na oração de Neemias, e nós vimos ali Neemias em adoração e reconhecimento das grandezas de Deus. Falamos sobre a adoração, falamos sobre o que é reconhecer a grandeza de Deus. Depois também falamos um Deus de aliança, né? Neemias fala na sua oração que Deus é um Deus de aliança, que honra a sua aliança daqueles que o temem e o amam, né? Então Deus vai honrar aquele que o teme e aquele que o ama. Então isso é uma condição. Deus honra a aliança de quem o honra, de quem o ama, de quem cumpre os seus mandamentos e os seus estatutos. Então, isso tudo na oração de Neemias. E Neemias também lembra ao Senhor de que ele os ouviria e entraria com eles na peleja. Um Deus que luta as nossas lutas, que peleja as nossas pelejas, que batalha as nossas batalhas. E agora nós vamos entrar então nesse versículo que vai falar sobre o reconhecimento
Neemias reconhece o seu pecado e o pecado do povo de Deus. Diga assim comigo: confissão. Não, mas diz bem alto. Diga assim: confissão de pecado eu preciso fazer. Neemias, ele está vivendo aquela situação. Já vimos que ele ora a Deus, que ele busca a Deus. Ele toma uma atitude, ele precisa tomar uma decisão daquilo que ele tem que fazer. Jerusalém está detonada, os seus irmãos estão lá passando dificuldades. Mas é interessante que Neemias não esquece de que ele precisa confessar o seu pecado e o pecado do povo, o pecado dos seus irmãos. E aí eu estava preparando essa mensagem e o Espírito Santo falava ao meu coração que o problema dessa geração, o problema dos nossos dias, é que parece que nós esquecemos que nós somos pecadores. Todos nós. E que nós precisamos estar continuamente, diariamente, diante de Deus, confessando as nossas culpas. Neemias, ele fala ao Senhor. Eu acho interessante que ele diz que eu hoje faço perante ti de dia e de noite. Neemias, ele está dizendo: Senhor, eu estou diante de ti de dia e de noite, confessando o meu pecado, confessando as minhas culpas, as minhas transgressões. E alguém pode pensar: pastor, mas eu já sou crente, eu já sou batizado, eu já sirvo a Deus há tanto tempo. Mas eu pergunto, você, depois que você desceu as águas do batismo, você não pecou mais? Você não fez mais nada de errado? Claro que sim. É por isso a necessidade de confessarmos o nosso pecado. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando apenas de pecados ocultos ou pecados morais, pecados, digamos assim, que no nosso conceito, né, são pecados, mais pecados do que outros pecados. Para Deus não existe diferenciação de tamanho de pecado. O que existe é uma diferente consequência de cada pecado. Você compreende isso? Então, diante de Deus, nós somos culpados. Nós precisamos confessar a nossa culpa. Lá em Provérbios, capítulo 28, verso 13, Salomão vai dizer que aquele que oculta as suas transgressões, o seu pecado, ele jamais vai prosperar. Ele jamais vai ser bem-sucedido na sua vida, em todas as áreas. Mas olha o que acontece. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém, meus irmãos? E aqui, quando ele está falando aquele que oculta as suas transgressões e nunca prospera, aquele que não
confessa a sua transgressão, eu quero novamente trazer, não somente no sentido, a pessoa está lá, está cometendo um adultério, está oculto, e aí ela não confessa. Não é só disso que essa palavra está falando. O Espírito Santo falava ao meu coração, quando eu preparava essa mensagem, que às vezes quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de dobrar o nosso joelho, falar com Deus e pedir misericórdia ao Senhor, e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa o meu pecado, Senhor, lava-me com teu sangue. Se eu não faço isso, eu estou ocultando diante de Deus a minha transgressão. É claro que Deus sabe, o meu pecado, Ele tudo vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, e todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Não há como esconder nada de Deus. Eu já disse aqui algumas vezes que tem alguns crentes que parece que Deus, né? Ele está lá no céu, de repente vem uma nuvem, né, e cobre a face de Deus, e Deus não enxerga algumas coisas. Então Neemias, ele nos ensina que nós precisamos primeiro reconhecer que somos pecadores. É claro, irmãos, que eu creio na graça de Deus. É claro que eu creio no sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado. Mas é que nós temos sido bombardeados por um evangelho meio líquido, um evangelho meio aguado, dizendo que não, você é a coisinha mais mimosa de Deus, que você não precisa fazer nada, que é só você, que Deus vai te amar incondicionalmente, independente do teu pecado. Meu irmão, isso não existe. Deus te ama, Deus nos ama, e o amor dele está refletido na cruz de Cristo. Você pode dar um glória a Deus por isso? O amor de Deus está refletido na cruz. A cruz foi onde o nosso pecado foi cravado. E é por isso que todos os dias eu preciso ir à cruz. É por isso que todos os dias eu preciso confessar o meu pecado diante do Senhor. Lá em João, 1 João capítulo 1, versículo 9, olha o que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas qual é o primeiro ponto que está dizendo? Se confessarmos. Eu quero te perguntar nessa manhã: você tem confessado os seus pecados diante de Deus? Será que nós, como igreja, temos confessado os nossos pecados diante de Deus continuamente? O texto aqui está dizendo: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele é fiel para conosco. Mas o nosso problema, irmãos, é que às vezes parece que nós nem achamos que somos pecadores. Parece que nós usamos de uma autojustificação própria. Não, irmãos, se eu não dobrar os meus joelhos todos os dias, ou se não quer dobrar o joelho, não dobra, de pé mesmo, mas fala com Deus, confessa tuas culpas diante do Senhor, diga para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso da Tua graça sobre a minha vida, lava-me, limpa-me. Confessar as nossas
culpas. E aqui Neemias ele fala esse dado: de dia e de noite eu faço confissão de pecados pelos filhos de Israel. E aqui ele diz: porque pecamos contra ti. Ele reconhece. O primeiro ponto para eu confessar, primeiro eu preciso reconhecer. Você está entendendo? Se eu não reconheço que eu sou pecador, que as minhas atitudes, que o que eu estou fazendo é algo que fere o coração de Deus, porque pecado nada mais é do que algo que fere o coração de Deus. A palavra pecado originalmente ela vem do grego e ela quer dizer errar o alvo. O meu alvo é eu errar o alvo, é eu sair do propósito. Qual é o propósito? Qual é o alvo que você foi criado? A Bíblia diz que nós fomos criados para louvor e glória do nome do Senhor. Bata no peito aí e diga assim: eu fui criado para louvar o Senhor, eu fui criado para adorar o Senhor. E quando você sai desse propósito, quando você erra esse alvo, já é pecado. Se você não leva uma vida que adora a Deus, uma vida que exalta o nome de Deus, você está errando o alvo. Se você está errando o alvo, é pecado. Então eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer os meus erros. Às vezes eu me preocupo, irmãos, porque eu não sei. Algumas as conversões de antigamente, eu não sei, parece que era diferente. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu me lembro de pessoas caírem diante do altar aos prantos, literalmente, e não era porque estava sendo batizado com o Espírito Santo, era porque descia sobre ela um reconhecimento do seu pecado e da sua miséria. Ela olhava, ela enxergava através da palavra a santidade de Deus, um Deus que é tão santo, um Deus que é tão poderoso, e eu sou tão pequeno, eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, que eu necessito dessa misericórdia, dessa graça de Deus. Eu acho que está faltando isso, irmão. Está faltando isso na gente. Está faltando isso no meio do povo de Deus. Está faltando a gente chorar pelos nossos pecados. Está faltando. Está faltando nós dobrar o nosso joelho diante do Senhor e reconhecer as nossas misérias. E dizer: Senhor, se tu não me perdoar, Senhor, se o Senhor não me lavar com teu sangue, eu estou fadado ao fracasso, eu estou fadado ao inferno. Mas muitas vezes não há esse quebrantamento, não há esse reconhecimento, como Neemias. Como eu disse, Neemias, ele estava numa boa, ele estava no palácio do rei, ele estava comendo a comida do rei, ele estava bebendo a bebida do rei, ele estava dormindo nas melhores camas, ele estava lá, podia simplesmente ficar de boa. Mas ele sente a necessidade de ajudar os seus irmãos, e não somente ajudar,
no sentido literal de restauração da cidade, mas ele também sente no seu coração o dever de restaurar o espiritual. Porque aqui o texto vai dizer que ele pede perdão pelo seu pecado, confessa o seu pecado e confessa o pecado dos seus irmãos. Qual era o pecado dos seus irmãos? O pecado de todo Israel era ter virado as costas para Deus. O pecado de todo Israel era ter virado as costas para o Senhor, ter deixado muitas vezes até mesmo de adorar o próprio Deus para adorar outros deuses. E agora eles estavam recebendo o castigo de Deus sobre aquilo. Então Neemias ele se constrange diante do Senhor, mas ele confessa o seu pecado, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Veja bem, ele se coloca junto. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Irmãos, quando nós reconhecemos a nossa culpa diante de Deus, quando nós fazemos confissão de pecado diante de Deus, é interessante, irmãos, que eu olho para o meu pecado. Eu primeiro preciso confessar o meu pecado. O problema é que nós vivemos num tempo que é mais fácil apontar o pecado do outro. Não é? Ao fulano, ao ciclano. Mas quando nós temos um encontro com Deus, eu paro de olhar o pecado do outro e passo a olhar o meu pecado. Porque é o meu pecado que está me afastando de Deus. É o que fala no livro de Isaías. Outro dia eu preguei Isaías 6. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E Isaías vê a glória de Deus. E a primeira reação de Isaías é essa: ai de mim, que vou perecer. Porque, olha aqui o que diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que isso tem a ver, pastor? Se você for ver nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, você vai ver Isaías apontando o dedo para muita gente e dizendo: ai de tal cidade, ai de tal rei, ai de fulano, ai de ciclano. Mas quando Isaías tem um encontro com Deus, que ele vê a glória de Deus, ele consegue enxergar a sua miséria. Você está entendendo? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu enxergo a minha miséria. Se você está no escuro, se nós estivermos no escuro, aquele breu danado, não se enxerga nada. A gente pode estar tudo sujo, tudo tapado de lama, ninguém enxerga nada. Quando entrar uma luz, a sujeira é revelada. Sim ou não? Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Nós podemos estar vivendo no pecado, estamos nem aí. Mas quando a luz de Deus entra, o pecado é revelado. Quando a glória de Deus se manifesta, quando a santidade de Deus se manifesta, não tem como continuar do mesmo jeito.
É isso que Neemias entende, é isso que Neemias percebe. Ele diz: eu confesso o meu pecado, eu e a casa de meu pai pecamos. E aqui o versículo 7 ele vai dizer: de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, e nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. A confissão de pecado, ela tem nome. Amém? A confissão de pecado tem nome. Irmão, pecado tem nome. E vamos combinar, tem coisa que a gente sabe exatamente. Tem pecado na nossa vida que às vezes a gente se acostuma com ele, e a gente acha que Deus não está vendo, que Deus não está nem aí para isso. Quando você for confessar o seu pecado diante de Deus, diga o nome do pecado. Diga: Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu pequei nessa área. Senhor, eu tenho dificuldade nessa área, me ajuda, me perdoa. Eu estou confessando diante de ti. Lembra o texto que lemos? Aquele que confessa alcança misericórdia. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo. Irmão, se não houver confissão, não há tratamento. É a mesma coisa se você for no médico. Aí o médico te pergunta: onde está doendo? Aí você está com uma baita de uma dor do lado, mas você está com medo de que possa ser algo grave. Aí você diz: não, até já passou a dor. O médico vai olhar para você: tá bom, não tem dor, o que você está fazendo aqui? Você não abrir o verbo, você não vai poder ser curado, você não vai poder ser tratado. Então o pecado tem nome. Quando você for orar e confessar, diga o nome. Diga o nome do seu pecado. Olha o que Tiago vai dizer em Tiago 5,16. Ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados, as vossas culpas, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Além de nós confessarmos a Deus, nós temos que ter pessoas de Deus que nós possamos abrir o nosso coração. Amém? E dizer: olha, querido, ora comigo, eu estou com dificuldade nessa área, me ajuda em oração. Porque isso a Bíblia vai dizer que vai trazer cura. Vai trazer cura, vai trazer restauração. Pastor Adalto, ele usa uma frase que eu acho interessante. Ele diz assim: confesse a sua tentação, para você não ter que confessar o seu pecado. Confesse a tentação, para você não confessar o seu pecado. Amém, meus irmãos? Mas às vezes o nosso orgulho não deixa, a nossa soberba não deixa, e nós ficamos ali envoltos naquela situação.
Então nessa manhã o Espírito Santo de Deus nos traz essa palavra, que é preciso haver na nossa vida um reconhecimento de que somos pecadores e de que somos necessitados de Deus e que precisamos confessar as nossas culpas, as nossas transgressões diante de Deus todos os dias. E como é que eu faço isso, pastor? Você faz isso através da oração. Amém? Você confessa o seu pecado. Eu confesso o meu pecado através da oração. Quando eu vou falar com Deus, e eu preciso chegar diante de Deus com o meu coração quebrantado, com o meu coração quebrado diante do Senhor, e confessar a Ele as minhas culpas. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Davi pisou feio na bola. Feio demais. Sim ou não? Davi, meu Deus. Mas a Bíblia diz que Davi tinha um coração quebrantado. Ele rasgava o verbo diante do Senhor. Salmo 51, verso 9, se não me falha a memória. Davi, depois de haver pecado, ele confessa a sua culpa diante de Deus. Ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi tinha levado uma chapuletada, né? Ele tinha feito toda aquela artimanha com Betseba e mandado o marido dela para o fronte de batalha para morrer, para ficar com a mulher do cara. E aí Davi está bem tranquilinho lá, achando que está resolvida a situação. Chega o profeta Natan e diz: rei, eu tenho uma historinha para te contar. E aí ele conta a história. E aí vocês sabem. E aí Natan pergunta: o que deve ser feito com esse homem? Davi diz: tem que morrer, tem que matar. Natan aponta o dedo para ele e diz: este homem é tu, rei. Tu és esse homem. Aí quando isso acontece, a máscara cai. E Natan diz: o teu pecado foi perdoado, mas a consequência vai vir. Olha só, irmãos, há uma diferença em um pecado ser confessado e um pecado ser descoberto. Porque quando você confessa, você está reconhecendo o seu pecado. Eu entendo que as próprias consequências são diferentes de quando eu confesso. Amém? Então, confesse o seu pecado diante de Deus. E alguém pode dizer: pastor, mas Jesus já levou o meu pecado. Claro que Jesus já levou o seu pecado, ali na cruz do Calvário. Mas Ele levou o seu pecado, e hoje Ele tem esse carimbo de que é Ele que pode perdoar os nossos pecados. É por isso que nós precisamos todos os dias ir diante do Senhor, reconhecendo que sem Ele não somos nada. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, o apóstolo vai dizer assim: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça.
por suas chagas foste sarados. Mas olha o que interessante que o apóstolo vai dizer: para que pudéssemos viver para a justiça, para que mortos para os pecados. Em Cristo nós estamos mortos para os pecados, mas a nossa natureza carnal, ela ainda não está morta. Ela é. A nossa carne ainda ela está ativa. E como está? Né? Paulo vai dizer, Gálatas 5,17: há uma luta entre a carne e o espírito, e um opõe-se ao outro, para que não façais o que quereis. É uma luta, é uma batalha. É por isso que eu preciso subjugar minha carne todos os dias. E é por isso que eu preciso confessar o meu pecado todos os dias diante de Deus. Amém? Não se iluda, meu irmão. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas nós temos um advogado que advoga por nós. Amém? Ele é fiel, Ele é justo. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e traga sobre nós esse mesmo Espírito que estava sobre Neemias. E que nós sintamos o desejo, a necessidade de confessar o nosso pecado todos os dias diante de Deus. Se você não tem feito isso, querido, comece a fazer a partir de hoje. Pastor, mas eu já sou crente, eu já sou salvo. Amém, eu sei disso, glória a Deus. Você está aqui por isso. Mas isso não significa que você não precisa confessar o seu pecado diante do Senhor todos os dias. Todos os dias. Eu tenho necessidade, querido, de estar diante do Senhor todos os dias e confessar o meu pecado.